E aí, tudo bem? Estamos voltando novamente aqui para falar a outra parte do livro, né? Na parte 2. Agora a gente vai trabalhar sobre essa questão do desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Coloquei esse conteúdo no livro também, né? Achei preciso também e importante colocar a Igreja Apostólica, né? Nos primeiros tempos, a Igreja lia o Antigo Testamento com base nos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos, tá? Então, aqui, uma questão também que fica bastante explícita também, né? Que os apóstolos transmitiram o Evangelho oralmente, sem preocupação com uma teologia sistemática na época. Hoje nós temos uma teologia sistemática, hoje nós temos credos, confissões, declarações de fé, né? Muito bem organizada. Você chega na biblioteca, tem um livro de teologia que você vai lá, um livro de teologia muito bem, com grandes nomes, teólogos, né, pesquisadores, escritores, que trabalham no livro de teologia que aparece lá. Tem bibliologia, né, tem doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, né, eclesiologia, e assim vai com todas as 10 unidades e tal, das obras de teologia, né? Então, naquela época não tinha tudo que nós temos hoje de uma evolução tecnológica, científica, né? Tinha ciência, tinha tecnologia, claro, porque tinha manuscrito, tinha tantas outras coisas, navios, caravelas, etc, tal, né? Só que nós estamos mais numa evolução porque depois do século XVIII tivemos grandes descobertas arqueológicas, né, de manuscritos, de livros, né? E de muitas obras e construções teológicas que realmente aconteceu isso no decorrer da própria história do cristianismo, tá certo? Então, assim, dentro da história da igreja primitiva, a gente fala igreja primitiva, igreja apostólica, a igreja pós-apostólica, né? Então, a gente coloca essas classificações aqui. Então, eles desempenharam papéis cruciais na liderança da igreja locais, né, escrevendo epístolas com orientações doutrinária e prática, tá? Outra questão que eles fizeram é defender a historicidade dos 4 evangelhos, né, fundamentais para a salvação, né? Então, aqui nós temos a historicidade dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, e o evangelho joanino, né, que são fundamental para a sotéria, a salvação, né, a doutrina da salvação, e de toda a obra teológica que temos hoje como base para a construção dessas doutrinas que assim aconteceu do século II em diante. A doutrina da Trindade no Novo Testamento. Por quê? Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos revelam implicitamente a doutrina da Trindade, mas essa questão implicitamente revela mais claro, mais clareza, né, a doutrina da Trindade. Só não tem, eu coloquei implícito, mas é mais com a questão que não aparece a palavra doutrina e Trindade lá. A doutrina aparece, né, didascalia e tal, não aparece a palavra Trindade, tá? Como a gente já explicou. Então, outra questão, passagem com Mateus 3, 16, 17, 28, 19, que a gente falou agora do batismo, da forma batismal, João 15, 26, 2 Coríntios 13, né, e 13, né, Gálatas 4 e 6, demonstra uma compreensão trinitariana deles, né, então tira a palavra em cima implícita, né, está mais com clareza, mais explícito, né, então essa aqui é a palavra. Outra questão também, Jesus declarando ser igual a Deus, estabeleceu a base para a doutrina trinitariana. Então, assim, quando ele coloca que eu e o Pai somos um, e etc., tal, como os textos que a gente viu na própria oração sacerdotal, ele faz um com o Pai, no sentido, o Pai é um, ele é outro, mas eles são, faz parte da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra questão, a consciência trinitariana nas igrejas do primeiro século era evidente. Isso aqui é um fato, né? Era evidente. Por que era evidente? Naquela época, como Paulo escreveu 13 cartas, né, que foi cartas circunstanciais, carta para instruir, orientar as igrejas de forma doutrinária. Então, assim, a igreja de Corinto tinha um problema com relação a casamento. E perguntou para Paulo, né, fizeram uma carta, e Paulo responde. No capítulo 7 de 1 Coríntios, fala sobre o casamento cristão. Então, ele explica muito bom. Então, é aquelas cartas a caminhos que Paulo escrevia nas viagens marítimas, nas viagens a cavalo, onde ele parava um certo tempo no inverno, em certas casas dos irmãos da época, escrevia essas cartas circunstanciais, segundo a circunstância do momento, o problema, a pergunta, que eles tinham dificuldade de entender. Então, a igreja de Corinto teve dificuldade com relação ao casamento, precisava de instrução, orientação. Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 7. Ele teve também a questão do problema relacionado à comida sacrificada e etc. Pode ou não pode? A gente pode ir no mercado comer carne, comprar carne, etc. Tal. Então, Paulo responde lá no capítulo 8 de 1 Coríntios. Então, são cartas circunstanciais, são cartas orientativas, são cartas de instruções doutrinárias que Paulo está ensinando uma igreja que está perguntando, aquela questão de perguntas e respostas. Então, a igreja de Corinto pergunta, Paulo responde.
Mas em nenhuma das 13 cartas, as igrejas da qual Paulo fundou ou plantou, né, usando essa expressão holandesa, né, plantar a igreja, que Paulo plantou junto com a sua comitiva de discípulos, né, de pupilos, nenhuma delas escreveram para Paulo perguntando sobre acerca da doutrina da Trindade. Né? Paulo, como é que é a doutrina da Trindade? Como é que esse Deus que subsiste em 3 pessoas? Então, não tem no Novo Testamento nenhuma pergunta relacionada a essa que eu estou falando. Então, eles, de fato, eu penso dessa maneira, eles, de fato, tinham entendido, ou entre aspas, entendido, né, a doutrina da Trindade. Eles tinham aceitado por fé essa doutrina na sua época, né? Tinha aceitado por fé. Então, possivelmente eles aceitaram, eles entenderam o ensinamento bíblico conforme os discípulos, os apóstolos ensinaram aquilo que Cristo revelou ao Pai, né? Revelou ao Pai. E que o Espírito Santo é outra pessoa, né? O Alos, né? Outro do tipo, né? Outro da mesma natureza. Quando fala outro evangelho, é o sentido de diferente, né? Outro evangelho, né? O outro aí, evangelho significa o sentido de diferente, de heterogêneo e etc, tal, né? Uma coisa assim. E não a palavra, é a palavra heteros, né? No grego, heteros, outro diferente. Heteros, né? De hétero. Heteros significa outro evangelho diferente. E também a Bíblia fala de um outro Jesus. Heteros, um outro diferente. Um outro Espírito Santo. Heteros, diferente. Isso aparece em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 4, tá? Um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito Santo é heteros. Todavia, quando Jesus fala que enviaria outro Consolador, o outro aí não é heteros, é alos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma natureza, outro que é Deus, né? Que viria também. Então, essa consciência trinitariana nas igrejas do primeiro século era evidente, né? Então, elas aceitaram por fé a doutrina bíblica da Trindade. O batismo trinitariano, a fórmula batismal, a maneira que o evangelho se apresenta, porque a Bíblia auto se explica a si só. Entende? Então, nesse caso, a igreja do primeiro século aceitou. Agora, a igreja do segundo século, que já tem perguntas, né, devido à questão de muitos filósofos, as pessoas gentios, né, de outras culturas, né, começaram a ter os questionamentos, as perguntas. Então, necessitou de uma formulação doutrinária. Então, a formulação da doutrina bíblica da Trindade se dá a partir do Novo Testamento e do Antigo Testamento, como eu coloquei a questão dos versículos, capítulo, livro inteiro que apresenta essa doutrina. Ainda que seja no Antigo Testamento implícito, né, os indícios que caminham para uma consciência mais clara, o Novo Testamento explícito, que tem toda a prova e a plenitude da revelação que Jesus apresenta o Pai, apresenta o Espírito Santo, e cada um deles traz pronome que eu vou falar em outro vídeo pela frente, tá ok? Então nós temos aqui a igreja primitiva já tendo uma consciência trinitariana nas igrejas do primeiro século, era evidente, tá? Uma questão também, desafios teológicos e a defesa da fé. A expansão do cristianismo trouxe desafios teológicos, como o monarquianismo, o gnosticismo e o arianismo. É uma questão assim, dentro do nosso contexto aqui, nós fazemos missões urbanas, missões na nossa aqui, vamos dizer, porque missões evangelizamos, né? A minha cidade, estado, país, etc. Agora, quando eu vou para outras culturas, até mesmo aqui dentro da minha nação, que eu vivo, do Brasil, vamos dizer, para uma cultura ribeirinha, uma cultura de indígena, já muda já a cultura, já muda o sentido de civilização. Já muda o comportamento antropológico e etc., até o comportamento religioso. Né? Então, nesse contexto aqui de missões antropológicas, né, de missões antropológicas, de missões transculturais, já entra a questão de se pensar e analisar o que o povo vive, qual a religião, e dizer que vai ter o questionamento. E quando o evangelho foi se expandindo, no sentido transcultural, os apóstolos foram levando, diz a história que Tomé foi até a Índia pregar o evangelho. Depois teve um professor da escola catequética lá de Alexandria, né, que foi também pregar na Índia, né? Tem uma igreja cristã lá que foi fundada por Tomé, né? Então, nesse caso, você pode ver a Índia, né, com tantos deuses, religiões,
a questão do iduísmo e etc. Então, o cristianismo transcultural chegou nessas regiões, o que foi que as interpretações que muitos que vieram para tentar, né, interpretavam aí o monarquianismo, né? Mono significa um, anarquia, né? Um só monarca, né? Aí entra o gnosticismo também, que o gnosticismo é um tipo de mistura do neoplatonismo com cristianismo, com judaísmo, né? Virou uma salada aí, mas tem todo um pensamento grego platônico, né? No gnosticismo, que diz que a salvação é por um conhecimento místico e que não é pela graça mediante a fé. Tá? O arianismo, que vai ser condenado lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, é o presbítero da cidade portuária de Alexandria, chamado Ário, né? E arianismo são os ensinamentos dele, né? Que ele dizia que Jesus era somente uma criatura especial do Pai, que não era Deus e etc., né? Ainda colocava que era um Deus menor, como as testemunhas de Jeová se prega, né? Que Jesus não é Deus, nega a doutrina da Trindade, nega a divindade do Espírito Santo, e principalmente diz que o Espírito Santo tem uma força ativa, não é a pessoa. Isso já foge o conceito da doutrina bíblica da Trindade, biblicamente falando. Então, teve toda essa expansão e eles tiveram conhecimento dessa nova escultura, e de lá eles tiveram que formular essas doutrinas. Uma coisa que não foi feito no primeiro século, na era apostólica da igreja. O que foi feito foi escrito o Novo Testamento, levando orientações do que deveria ser feito. Mas lá no século II em diante, aí por isso que a gente fala a história da igreja pós-apostólica, a história do cristianismo da igreja, ou então, quando você for estudar teologia, né, você faz uma disciplina chamada História das Doutrinas, ou História da Teologia, né, que são os 5 primeiros séculos da era cristã, onde que tem o chamado Sete Concílios, na parte oriental do Império Romano, na igreja dos Sete Concílios, né, que são aquelas igrejas lá, principalmente a igreja de Constantinopla e as demais igrejas que estavam aqui são importantes no debate dos concílios, decisões conciliares que teve, tá? Então, aqui é necessário que nós tenhamos em mente, 1 Pedro 3:15, exorta os crentes a estarem preparados para defender a sua fé como uma resposta, que é a apologia, a defesa da fé cristã. A doutrina da Trindade foi desenvolvida e defendida por teólogos ao longo do século. Nós temos aí grandes figuras na história, né? Temos Irineu de Leão combatendo o gnosticismo com o adverso Héresis, né? Que ele no século II escreveu uma obra contra os gnósticos, tá? Contra essa seita que estava lá, que ela vai morrer até a era tardia, na época de Agostinho, já vai acabar, né? Ela nasce na cidade de Éfeso e vai se prolongando. E aqui tem um combatente, Irineu de Leão. E nós temos aí também outro grande teólogo, que é chamado Tertuliano, né, que Tertuliano vai começar as primeiras tentativas da formulação dessa doutrina tão sacra na história. Tá? A história da apologética cristã é rica em debates e defesa da fé, destacando a busca pela compreensão das verdades espirituais. Isso que eu coloquei no meu livro como forma de esclarecimento, para a gente pensar essa doutrina. Outra questão, os pais da igreja aqui, que eu destaco eles, né, que eles são muito importantes, tá? Eu coloquei são os pais da igreja, líderes cristãos, vivendo entre o século II até o século VI no Império Romano, tá? Tanto na parte ocidental, e nós temos a Igreja Latina, que está na parte do Império Romano Ocidental, ou o Império Romano do Ocidente, que é a Igreja Latina, os pais latinos, né, que fala o latim, e a igreja lá da cidade de Bizâncio, ou então a igreja que está no território do Império Romano Oriental, tá? Que é o chamado os pais orientais, a Igreja Oriental. Né? Então, temos aí o Império Romano, né? Na sua gigantesca, né? O seu grande território, etc., que no ano 392, o imperador Teodósio divide em duas partes para a forma administrativa, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Uma capital em Roma e outra capital em Constantinopla. Mas sabemos que desde a época de Constantino, no século IV, a sede do Império saiu de Roma para ir para Constantinopla, a antiga Bizâncio. Tá? Então, nós temos esses pais que viveram nessa época aqui, contribuíram significativamente para a formulação das doutrinas centrais da fé cristã. Então, a formulação, as construções dessas doutrinas, né, realmente nós devemos aos pais da igreja, que são teólogos, pastores, escritores, né, que trabalharam nessa doutrina e foram advogados da fé cristã, apologistas, apologetas, né, que combateram as heresias, lá como o gnosticismo, o monarquianismo e o próprio arianismo com o pai da ortodoxia cristã, Atanásio, né,
o Anão Negro, né, que realmente se tornou um grande gigante na defesa da cristologia, na deidade de Cristo. Combateram heresias, né, organizaram a estrutura eclesiástica, eles definiram o cano da escritura sagrada dentro dos concílios de Cartago, de Hipona, né, de Cartago. Outra questão, legado deles. Obras como livros, sermões e carta ainda são estudadas e debatidas até hoje. Então, graças a Deus que nós temos a obra aí do grande escritor sacro aí, biógrafo de Constantino, Eusébio de Cesareia, né, que contribuiu muito para a escrita desses livros, né, e o livro História Eclesiástica é muito importante, como eu já falei, tá? Então, devemos ler a obra no todo, e não só texto isolado para tentar desconstruir a doutrina da Trindade. Então, Eusébio de Cesareia é muito importante como um dos pais da igreja, que aprendeu a teologia de Orígenes, né? Apesar que Orígenes, que veio no século III, entende? Foi um grande teólogo, né? Um grande biblicista, trabalhou com muitos manuscritos da Bíblia, a Hexaplar, né? Que são 6 versões em um só volume, que ele trabalhou de grego, da Septuaginta, das versões de Símaco, de Simão e etc. Ele colocou todas elas juntas para estar pensando uma boa tradução. Olha lá, que naquela época, no século III, Orígenes, quer dizer, já estava pensando numa boa tradução. Passei a pensar a doutrina da Trindade, criou muitos termos teológicos que ele tinha. Então, para a formulação de doutrina, trabalhamos a doutrina a partir da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia, trabalhando versículo por versículo, capítulo, livros inteiros, e aquilo que também, por inferência também, diante de um contexto, se cria os chamados termos técnicos, tá? Se você tem uma Bíblia hoje, a palavra Bíblia aí, que aparece, então, não aparece na língua portuguesa, mas não aparece no grego, tá? Biblion, né, que é livro, né? Biblia, né? Então, esse nome Bíblia só aparece lá no século V, na época de Jerônimo, de Crisóstomo, né? O Garganta de Ouro, um grande pregador, patriarca de Constantinopla, que ele que vai chamar a Bíblia de coleção de pequenos livros. E Jerônimo que vai dizer que a Bíblia é uma grande biblioteca. Então você não tem por onde reclamar e dizer a Trindade não tem na Bíblia, é a própria Bíblia. Não tem também. Ela foi colocada lá no século II, por dois grandes homens, século V, por dois grandes homens, que é Jerônimo e Crisóstomo. A Trindade é uma das doutrinas centrais da fé cristã desenvolvida durante a era patrística, né? Foi formulada as formulações doutrinárias. As construções dessas doutrinas têm por base a Bíblia Sagrada. Ninguém inventou nada. Tudo foi trabalhado, guiado pela inspiração do Espírito Santo a partir do texto sagrado. O que o texto sagrado nos apresenta, né? Igual eu falei, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conteúdo acerca dessa doutrina está na Bíblia. E daí que nós colocamos esse termo técnico, Trindade, assim como nós colocamos também o termo técnico, Bíblia, que é a coleção de pequenos livros. Isso apareceu só no século V. A definição, a doutrina da Trindade é definida como um ser em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A formulação a partir da Bíblia. Importância, foi amplamente debatida e legitimada por meio dos concílios, tá? Os pais da igreja defenderam e classificaram o conceito contra diversas heresias que ameaçavam a unidade da fé cristã. Então, temos aí, né, a questão de Irineu contra o gnosticismo e de Atanásio, o anão negro, o pai da ortodoxia, contra Ário e o arianismo, que foi debatido e discutido no Concílio de Nicéia 325 acerca da divindade de Jesus, tá? E nós temos os 3 capadócios, né, que eu vou falar sobre eles na frente, falo muito bem, Basílio, né, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, né, que são os grandes pensadores da época. Outra questão é que os pais apostólicos e pais apologistas. Pais apostólicos do século I ao século II, Clemente de Roma, foi companheiro e amigo de Paulo, né, enfatizou a unidade divina. Inácio de Antioquia, né, conheceu Pedro, Paulo, metáforas sobre a cooperação trinitariana. Olha, Policarpo de Esmirna aprendeu aos pés do apóstolo João, adorava conjuntamente a Trindade, né, e fala de um batismo trinitariano. Os apologistas do século II a III, nós temos Aristide, Tertuliano, que ele que vai criar essa palavra Trindade na parte ocidental do Império Romano, de língua latina, Trinates, né? Então, temos Atenágoras, Teófilo, né, Hipólito e Irineu, o maior teólogo do século II, Irineu. Defesa da fé cristã contra hereges e perseguições ao Estado romano. Outra questão, nós temos os polemistas, aqueles que vão defender a questão da verdadeira doutrina contra as heresias no século III e IV. Temos Orígenes, né, que criou vários termos, né? Ele vai dizer que Jesus é Deus, homem, homem, Deus, a questão da união hipostática.
Clemente de Alexandria, que foi mestre também de Orígenes, Eusébio de Cesareia, que escreveu a magnífica obra História Eclesiástica. Nós temos Basílio de Cesareia, né, ele que vai trabalhar o primeiro livro na história de pneumatologia do treino do Espírito Santo, que vai combater vários arianistas da época lá e aqueles que negam a doutrina da Trindade que eu vou falar. Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Gregório de Nissa é irmão de Basílio do Grande, né? E nós temos Jerônimo, o pai da Vulgata Latina, que é a Bíblia, a tradução do hebraico, do grego para o latim. Jerônimo passou 20 anos estudando hebraico, né? Então, João Crisóstomo, ele que vai inventar essa palavra, Bíblia, coleção de pequenos livros, na parte oriental do Império Romano de fala grega. Então, nós temos os pais gregos. Nós temos um gigante, filósofo, teólogo. Os escritos de Santo Agostinho é tanto usado como para os, dentro do protestantismo, e os escritos de Santo Agostinho também é usado também para o catolicismo e muitas outras, até o espiritismo usa muitos comentários de Santo Agostinho de forma isolada, ok? Então, aí, defesa, e Santo Agostinho, ele que vai escrever uma magnífica obra que vai passar 16 anos, que é a doutrina da Trindade. Ele passa 16 anos escrevendo essa obra, para terminar, né? Contexto. Defesa da fé cristã contra as falsas doutrinas, está aqui. Credo dos Apóstolos, século II, coloca aqui, crê em Deus Pai, crê no Espírito Santo, né? Ele fala que Deus Filho, né, padeceu pelas mãos de Pôncio Pilato. Então, eles citam um personagem histórico, que o personagem é histórico, o filho também é histórico, e o que aconteceu na era cristã, da prisão, da morte de Cristo sendo crucificado, é histórico e é fato. Outra questão também, a importância dos escritos da doutrina da Trindade. Outra questão, exemplo. Clemente de Roma, unidade de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Inácio, Trindade na obra da salvação. Que ele coloca Policarpo, glorificação conjunta do Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Trindade. Ele também coloca Irineu, unidade divina na criação, encarnação e revelação, né? E o Didaquê, uma obra magnífica, que era uma obra de orientação sobre o batismo, sobre a ceia, era um manual, né? Era um manual para a igreja naquela época, né, que orientava acerca do batismo, acerca da ceia, etc. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daqui é do ano 110, cara. Ali próximo ali da morte do último apóstolo ali. Então, o batismo é trinitariano. Tem no meu livro para você comprar e aprofundar o conteúdo que eu tenho aqui. Tertuliano enfatizou a fórmula trinitariana do batismo. É Tertuliano que vai trabalhar a primeira formulação, né, sobre essa doutrina magnífica. Origem do termo trindade, etimologia, né? A grega aqui, trias, né? Trias, que significa três, que são um. Latina, trinitas, um conjunto de três pessoas, tá? Primeiros usos, né? Teófilo, né? Do ano 115 ao ano 181 depois de Cristo. Bispo de Antioquia, primeiro a usar a palavra trias em grego, né? Então, ele é um dos pais da igreja, é um dos teólogos da igreja que vive na parte oriental do Império Romano de fala grega. Então, ele usa pela primeira vez a palavra trias para falar de um Deus que subsiste em três pessoas. Nós temos aí Tertuliano, no ano 155 ao ano 220 depois de Cristo, primeiro a usar a palavra trinitas em latim, né? Um conjunto de três pessoas. Ele vive na parte ocidental do Império Romano e fala latim, ok? Então, daqui nós temos a primeira tentativa de uma boa formulação com Tertuliano, muito bom o trabalho dele, ó. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência, mas distinto em graus e forma. É o que Tertuliano vai colocar. As contribuições de Tertuliano contra Praxeas, né? Praxeas era um herege, um heresiarca, né, que tenta negar a doutrina bíblica da Trindade, e ele escreve contra Praxeas, né, que eu dou uma explicação muito boa no livro acerca desse contexto, né, que Tertuliano combate esse herege Praxeas, né, que negava a doutrina bíblica da Trindade, que era um monarquinista, né. Crítica ao monarquianismo, nega a plena divindade do Filho, do Espírito Santo, e sugere que o Pai foi crucificado. Então, Tertuliano até escreve como, até mesmo como uma ironia, né, diante de Praxe, diante dos monarquianistas, ele fala o seguinte sobre o patripassionismo, né, o Pai sofreu, o Pai morreu na cruz. Mas aonde que tem na Bíblia que o Pai morreu na cruz? Que o Pai sofreu? Quem morreu na cruz foi Jesus. E a única coisa que Jesus entrega, testolestai, entregando o seu espírito ao Pai, o sacrifício vicário, é entregue ao Pai, não entregue ao Filho.
Não entregue a Satanás, como dizia um dos pais da igreja Orígenes, que realmente tentou a formulação, né, mas ela foi corrigida depois pelos concílios, tá? Mas o sacrifício é entregue a Deus Pai. Deus Filho entrega o sacrifício a Deus Pai como cheiro suave, conforme a Bíblia. Então, Tertuliano faz uma crítica, chama praxe, os monarquianistas de patripassionistas. Quem morreu na cruz foi o Pai, não. Quem morreu na cruz foi o Filho, né, que se fez carne. Quem se fez carne? Filho. Quem se fez carne? O Filho. E não o Espírito Santo, nem o Pai. Tá? Então, nós temos aqui essa questão toda. Advertência, alerta sobre os perigos do patripassionismo, crença de que o Pai foi crucificado. Tá certo? Então, o que eles pensavam em negar. O monarquianismo fala que só existe uma pessoa que se manifestou como Pai, se manifestou como Filho, se manifestou como Espírito Santo, né? Que tá aí, que usa 3 máscaras. Mas a doutrina do unicismo fala que Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa, mas biblicamente não é. Nós comprovamos e analisamos os textos bíblicos, tanto no Novo Testamento como no Antigo. E nós temos lá até mesmo a fórmula batismal. Em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são 3 pessoas, e ponto. É uma dificuldade, é uma criptonita, é um tiro nos monarquianistas, no unicista que está aí, com todo respeito. Advertência, alerta sobre os perigos do patripassionismo, tá certo? Quem morreu na cruz foi Jesus, não o Pai. Desenvolvimento da doutrina trinitariana, Tertuliano, pioneiro no uso do termo como substância e pessoas para descrever a trindade. Então, quer dizer, nós temos esses termos técnicos, tá? De substância, de pessoas, né? E para se construir. Então, está aqui a formulação das doutrinas, tanto cristológica como também pneumatológica, e sobre a doutrina da trindade. A questão dos vários concílios. O concílio de Nicéia foi para debater a divindade de Jesus em 325. O concílio de Constantinopla, no ano 381, convocado pelo imperador Teodósio, o de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino. No concílio de Constantinopla foi convocado pelo imperador Teodósio. Foi para debater acerca da doutrina do Espírito Santo, da Trindade, lá que tem as formulações. Mas toda essa formulação começa aqui com Tertuliano, a primeira tentativa, a primeira construção, formulação dessa doutrina, tá? Ajudou a estabelecer base teológica para a doutrina trinitariana, vamos colocar aqui, e Teófilo, né, refletiu sobre Deus subsistir em 3 pessoas distintas. Ele coloca base para teólogos posteriores, elemento central da fé cristã, desenvolvimento e refinado ao longo do tempo. Eu coloquei isso no meu livro de forma rápida. Eu coloquei o teólogo alemão Adolf von Harnack, né, que tem um livro aí fantástico sobre a história do cristianismo, dizia que foi Tertuliano que preparou o terreno para o desenvolvimento subsequente da doutrina ortodoxa da Trindade. Então, quer dizer, Tertuliano está no século 3, tá? Está no século 3, está muito atrás, entende? Anos atrás, séculos atrás de Eusébio de Cesareia. Outra questão, o famoso concílio de Nicéia, no ano 325, rejeitou a teologia subordinacionista de Ário, mas a disputa continuou por mais meio século até que o veredito de Nicéia tornou-se o consenso da igreja, tá? E vale ressaltar que tanto o modalismo quanto o subordinacionismo são rejeitados na afirmação cristã da Trindade. Outra questão que eu quero destacar aqui, a questão que muitos se perguntam, subordinacionismo, que o filho é subordinado ao pai, que o pai é maior, que o filho é menor. Nós temos que entender, na história da salvação, na história da redenção humana, o Cristo, Jesus, se submeteu ao Pai na encarnação. Ele se submeteu ao Pai na encarnação. Então, ele se torna subordinado ao Pai na criação. Né? Na criação, na doutrina da salvação. Então, ele se encarna, ele se torna homem, e se torna um pouco menor do que os anjos, como diz a carta aos Hebreus. E diz a carta aos Hebreus que uma coisa o filho precisou aprender, a obedecer. Por quê? Como homem, ele tinha que ser obediente ao Deus Pai. Ok? Assim como eu e você temos que ter obediente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus se submeteu, se prontificou, como o Espírito Santo assim também veio para glorificar o Filho, e etc., e dar continuidade à obra da salvação e o projeto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estabelecido. E assim eles fizeram conforme o Concílio Trinitariano. Tá? Então, nesse sentido da encarnação, dentro do subordinacionismo, o Pai é maior do que o Filho. E o Filho precisou aprender a obedecer, porque quando ele estava em igualdade
em poder, glória e majestade com o Pai e com o Espírito Santo, devia obediência a ninguém, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Os três são iguais em poder, glória e majestade. Mas quando ele se fez homem, ele assumiu, né? Ele se prontificou, se colocou voluntariamente nessa posição que ele veio para morrer e se tornou um pouco menor do que os anjos e aprendeu a obediência que todo ser humano, o segundo Adão, tinha que obedecer, conforme está registrado, que o primeiro também tinha que ser obediente. 1 Coríntios, capítulo 15. Mas o primeiro fracassou, o primeiro Adão fracassou, mas o segundo obedeceu conforme aquilo que estava estabelecido. Tá bom? Vale ressaltar aqui tanto o modalismo. Modalismo fala que Deus se manifesta de três modos, modo como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Nós não concordamos com esse modalismo, com o unicismo, que é a mesma coisa, tá? Então tá aí a afirmação dos concílios, a negação desse subordinacionismo que o Pai, como as testemunhas de Jeová e Ário dizia que o Pai era maior do que o Filho, porque o Pai é Deus, Todo-Poderoso, Criador, e o Filho é uma criatura, não. O Filho é igual em poder, glória e majestade com o Pai. Se o Pai é Criador, ele também é Criador, segundo as Escrituras. Uma das coisas que ele se submeteu à encarnação e morrer em nosso lugar, morrer como sacrifício vicário na obra e no projeto de Deus. Isso que aconteceu, tanto ele como o Espírito Santo se coloca nessa posição, ok? Mas dentro do conselho da salvação, hoje ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, não se esvaziou dos seus atributos, se esvaziou da sua glória. Outra questão, conselho de Nicéia, né, o combate entre Atanásio e Ário, tá? Outra questão importante também, o arianismo, nome derivado do presbítero Ário de Alexandria, que viu no ano 256, 336, coloca aí, sinal que Jesus era uma criatura e não o eterno Filho de Deus, é o que as testemunhas de Jeová prega hoje, nós não concordamos. Ameaça de cisma, divisão da igreja. Constantino queria o cristianismo como cimento do império, apesar que isso já estava dando bagunça no século IV, no ano 324, para Constantino convocar um concílio, porque precisava do Estado intervir para colocar ordem, né? Colocar ordem e ter o concílio para discutir e debater. Mas nos concílios naquela época só poderia estar de frente, discutir o assunto, quem fosse bispo. Os presbíteros, como ele era presbítero, Ário, ele ficou na arquibancada sentado, ouvindo, né? Eusébio de Nicomédia, não Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, que foi o defensor de Áries, sua heresia, que vai morrer lá. Morrer não, vai morrer na época que o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Isso vai acontecer no ano 380 com Teodósio. O imperador convocou o concílio na cidade de Nicéia em 325. Outra questão, arianismo. Controvérsia surgida em Alexandria a respeito de Jesus, nome diário, professor de Alexandria, ensino diário. Outra questão, Jesus não era eterno, mas fora criado pelo Pai. Mesmo ensino do testemunho de Jeová. Criado antes da existência do tempo, sem intermediário entre Deus e a criação. O arianismo aqui, vamos lá, palavra diária. O sem começo, o Pai fez do Filho o começo das coisas organizado e promoveu qualidade, Filho de si mesmo, por meio da adoção. Né? Então, assim, ele não era uma criatura, ele é Deus, é Criador, tá? Então, isso está na Bíblia. Ele não tem nada peculiar a Deus em sua própria subsistência, pois ele não é igual, não, nem em essência. Esse era o pensamento herético diário. Então, aí temos o Conselho de Nicéia, ocorreu na cidade de Nicéia, atual Turquia. O conselho foi presidido pelo próprio imperador, né, e um bispo chamado Ósio de Córdoba. Outra questão, participação de aproximação de, na verdade, foi 380 bispos, coloquei 500 aqui, exagerei um pouquinho. Desses, apenas 28 eram declaradamente arianos, tá? Atanás de Alexandria foi uma personagem fundamental, dividia os pais entre pré-niceno e pós-niceno. Então, nós temos os pais que viveram antes do Concílio de Nicéia, são chamados pais pré-niceno. Os que viveram depois do Concílio de Nicéia, que tem outros debates a esse assunto, são chamados pós-niceno. O resultado do concílio foi o credo de Nicéia, tá? Temos aqui, cremos em um só Deus, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus gerado do Pai, unigênito, monogenésio, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma substância como o Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir. Então, tem um sentido que foi formulado, teve até um debate maior lá, homoúsio da mesma substância, homoúsio da mesma substância do Pai.
Então, o filho não é criado, ele é gerado. Então, a gente se fala de geração eterna. Só existe o pai porque existe o filho, só existe o filho porque existe o pai. O pai só é pai desde toda a eternidade porque existe o filho desde toda a eternidade. E assim foi a maneira que Deus se apresentou nas Escrituras a nós. E as formulações doutrinárias, os termos teológicos, foi trabalhado nessa época. Ah, mas a palavra trindade não tem na Bíblia. Assim também, onisciência não tem na Bíblia, onipotência não tem na Bíblia, onipresença não tem na Bíblia, tem um conteúdo. As inferências, os conteúdos, os versículos, os capítulos, que a gente, os teólogos, né, trabalharam esses termos técnicos a partir das referências de versículos e capítulos. Ok? Atanásio de Alexandria, temos aqui nascido da família abastada no Egito, é o anão negro, converteu-se profundamente no martírio, comoveu-se profundamente com o martírio dos cristãos durante a última perseguição. Outra questão, ordenado diácono pelo bispo Alexandre, que era o bispo, o pastor presidente lá, vamos colocar, grande escritor e cristão fervoroso, opôs-se ao arianismo durante a maior parte do século. Outra questão, atuou no concílio como secretário de Alexandre, que era o bispo, ele, na época era diácono, era secretário, mas depois ele vai se tornar o próprio bispo de Alexandria, né, substituindo Alexandre. Atanásio, que é considerado o pai da ortodoxia, escreveu o livro Encarnação do Verbo, e ele diz que se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos, está todo mundo perdido. E aqui está o credo de Atanásio, né, que alguns falam que foi ele que escreveu, mas é mais posterior, dou explicações no meu livro, mas traz o seu nome devido a ele ser um grande combatente ao arianismo e diz, a fé universal é esta, adoremos um Deus em trindade e a trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coesa, tá? Coeterna. Então, nesse sentido aqui, você pode ver que a fé universal é essa. Quando ele fala, adoremos um Deus em trindade, coloca aqui, não confundimos as pessoas. Quem confunde as pessoas? Os unicistas. Confunde a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que é uma única pessoa. Isso não é bíblico, que eles confundem. E nem dividimos a substância. Quem separa a substância? Tem uma substância maior de Criador e uma substância menor de um Deus menor. Os testemunhos de Jeová divide a natureza, né? Um Deus todo-poderoso e um Deus pequeno. Isso não é trindade. Trindade não é trinteísmo. Trindade é um Deus que subsiste em três pessoas, ok? Então, aí tem um contexto que a gente termina aqui no credo de Atanásio, né? Então, só existe o Pai onipotente, o Filho onipotente, o Espírito Santo onipotente. Não existe três onipotentes, mas existe um só onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Não existe três oniscientes, existe um só onisciente. E a mesma coisa, o Pai é onipresente, o Filho também, o Espírito Santo também é onipresente, mas não existe três. Então, na doutrina bíblica da Trindade, conforme está revelado na Bíblia Sagrada, um mais um é um. Ok? Então, nós cremos no Deus uno e trino dentro das Escrituras Sagradas, o que está revelado. Até o próximo vídeo, que a gente possa fazer um comentário. Mas compre o meu livro, entre na Edu, né? E entra lá no site, está destacado aí, que eu vou destacar mais o link. Compra o meu livro, aprecia. É um livro básico, apologético, mas como um livro de aula, de trabalhos acadêmicos para a nossa defesa da fé cristã, está preparada para responder à razão da vossa fé em Cristo. Até mais, até o próximo.